Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, tirando um tempinho para ler a palavra de Deus comigo. Amém? Estamos na missão e vamos conseguir ler a Bíblia inteira esse ano. Até acabar esses 365 dias, nós teremos lido a Bíblia inteira, de capa a capa. Amém? Então, obrigado para você que está compartilhando, que está curtindo, que está comentando. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse é um conteúdo relevante e distribui esse conteúdo aí para mais pessoas na internet. Até esse conteúdo chegar naquele seu amigo que fala que é crente, mas não sabe nada de Bíblia. Amém? Então, manda para ele também. Glória a Deus. Hoje eu estou feliz. Vamos lá. Hoje é o nosso dia 61. 61. Deuteronômio 15 a 18. Amém? Cadê minha caneta? Para marcar, tá aqui. Então, vamos começar. Deuteronômio 15 a 18. Números, dia 61. Vamos orar e a gente já começa a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos porque o Senhor é bom. Queremos te convidar nesta hora para estar conosco, neste momento onde nós vamos ler a Tua Palavra, entender, Te conhecer, aumentar nossa intimidade, nossa maturidade contigo. Que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre nós, nos dando discernimento e entendimento sobre o que leremos aqui. Em tudo te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Bora! Assim diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 15. No final de cada 7 anos serão canceladas todas as dívidas. Isso será feito da seguinte maneira: todo credor dará ao devedor um documento de quitação do empréstimo, como se tivesse recebido o pagamento. Nenhum israelita exigirá pagamento do próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o perdão da dívida. Isso não é aplicável ao estrangeiro, de quem vocês poderão continuar cobrando, mas as dívidas dos seus irmãos israelitas terão de ser perdoadas e quitadas. Assim, não haverá pobre no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando por herança, ele derramará abundantes bênçãos sobre vocês. A condição para que sejam abençoados ricamente é que obedeçam a todos estes mandamentos que hoje estou comunicando a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês como prometeu, e vocês emprestarão dinheiro para muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. Vocês dominarão por muitas nações, mas elas não terão domínio sobre Israel. Se houver algum israelita pobre na terra, que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos para o seu irmão pobre. Ao contrário, abram as mãos e emprestem aos pobres liberalmente tudo o que falta a eles. Muita atenção! Que nenhum de vocês alimente este pensamento mau. O 7º ano está se aproximando, o ano do perdão das dívidas, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Se fizer isso, o necessitado poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê generosamente e não seja relutante em seu coração. Assim, o Senhor, o seu Deus, abençoará você em tudo e o seu trabalho em tudo que colocar a sua mão. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Daí a necessidade deste mandamento. Portanto, eu ordeno a você: seja generoso para com o teu irmão israelita e para com o necessitado e pobre da sua terra. Quando um israelita, seja homem, seja mulher, for vendido como escravo, ele ficará a seu serviço por 6 anos. No 7º ano, você dará liberdade a ele. E quando ele for embora, não deixe que vá de mãos vazias. Dê a ele generosa provisão de animais do seu rebanho, dos seus cereais e do seu lagar. Compartilhe com ele das bênçãos que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que foi resgatado pelo Senhor, o seu Deus. É por isso que hoje dou essa ordem a você. Mas se o seu escravo hebreu não quiser sair da sua casa, se afirmar que ama você e a sua família e se sente bem com você,
Então pegue o furador e fure a orelha dele, usando a porta como ponta de apoio. Daí por diante, ele será o seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com a sua escrava. Não fique triste ao libertar o seu escravo. Basta lembrar que por 6 anos prestou serviços a você, custando o sustento dele a metade do salário de um trabalhador contratado, e obedecendo assim de coração o Senhor, o seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Das primeiras crias do gado e das ovelhas, separe para o Senhor, o seu Deus, todo macho. Não use a primeira cria do gado para os seus trabalhos no campo, e não aproveite a lã da primeira cria de suas ovelhas. Em vez disso, todo ano você e sua família comerão esses animais na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Contudo, se o animal tiver algum defeito, por exemplo, se for manco ou cego, ou se tiver qualquer outra deformidade, não servirá para ser oferecido ao Senhor, o seu Deus, em sacrifício. Em vez disso, você e sua família poderão comer o animal defeituoso em casa. Todos poderão comer dele, mesmo os que estiverem cerimonialmente impuros, como estão acostumados a comer a carne de cabrito montês ou do veado. Mas o sangue não deve ser comido, derrame-o na terra como se fosse água. Capítulo 16. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois numa noite desse mês o Senhor, o seu Deus, tirou Israel do Egito. O sacrifício da Páscoa será um cordeiro ou de um novilho oferecido ao Senhor, o seu Deus, no lugar que o Senhor tiver escolhido para lhe fazer habitar o seu nome. Comam a carne com o pão sem fermento. Durante os 7 dias, comam pães sem fermento, o pão da aflição, para lembrar como era o pão que vocês comeram quando saíram do Egito. Vocês recordarão que, quando saíram do Egito, foi com tanta pressa que não houve tempo para esperar a massa do pão crescer. Lembrem aquele dia para o resto das suas vidas. Durante 7 dias, não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra, e da carne do cordeiro pascal não deverá sobrar carne alguma para a manhã do dia seguinte. Não ofereçam o sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der. O sacrifício só poderá ser feito no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa, ao pôr do sol, hora de sua saída do Egito. Seguindo essa orientação, vocês poderão cozinhar e comer a carne do animal no local que o Senhor, seu Deus, escolher. E depois, na manhã seguinte, cada um voltará para sua tenda. Nos 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. E no 7º dia será realizada uma assembleia solene diante do Senhor, o seu Deus. Nesse dia, ninguém trabalhará. Quando começar a colheita de cereais, contem 7 semanas. Celebre então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus. Para essa celebração, tragam pessoalmente uma oferta voluntária, proporcional às bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus, ou seja, tomando como base a avaliação do montante das suas colheitas. Nessa ocasião, vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Você, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas da sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem no meio de vocês. Toda essa celebração ocorrerá no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Obedeçam fielmente a estes mandamentos e lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Celebrem também a festa do tabernáculo. Durante 7 dias, no fim das colheitas, depois que os cereais tiverem sido recolhidos dos celeiros e as uvas tiverem sido espremidas para a produção do vinho. Alegrem-se nessa festa, com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas da sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem no meio de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Esses dias festivos serão de alegria e de ação de graças, pelas bênçãos que o Senhor, o seu Deus, tiver derramado sobre Israel, dando boas colheitas e permitindo o sucesso em todo o trabalho de suas mãos.
e a alegria de vocês será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens deverão comparecer diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para as seguintes festas: as festas dos pães sem fermentos, as festas das semanas e a festa dos tabernáculos. Ninguém deve aparecer perante o Senhor de mãos vazias. Cada um dará segundo as suas posses, de acordo com as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Vocês deverão nomear juízes e oficiais para cada uma das tribos, em todas as cidades recebidas do Senhor, o seu Deus, para que julguem o povo com justiça e honestidade. Não pervertam a justiça, nem sejam parciais, fazendo acepção de pessoas. Não aceitem suborno, porque o suborno cega até os sábios e perverte a causa dos justos. Sigam a justiça e somente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Aconteça o que acontecer, nunca levantem nenhum poste ídolo junto ao altar que Israel irá edificar para o Senhor, o seu Deus. Nem levantem estátuas. O Senhor proíbe terminantemente essas coisas, pois são detestáveis para o Senhor, o seu Deus. Não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, boi ou ovelha que tenha qualquer defeito ou qualquer deformidade. Oferta defeituosa ofende o Senhor. Se algum homem ou alguma mulher que vive em qualquer uma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, desrespeitar os termos da aliança do Senhor, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, adorando outros deuses, prostrando-se diante deles ou diante do sol ou da lua ou das estrelas, práticas que não ordenei que são proibidas, investiguem o caso a fundo para ver se é verdade. Se for fato comprovado que se fez tal abominação em Israel, então levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado para fora da cidade e apedrejem essa pessoa até morrer. Contudo, nunca decretem a sentença de morte com base no depoimento de uma testemunha só. Será necessário o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas terão de atirar as primeiras pedras e depois todo o povo fará o mesmo. Desse modo, será eliminado o mal do meio de Israel. Quando aparecer alguma causa difícil demais para julgar, por exemplo, quando alguém for acusado de homicídio ou crimes com sangue e não existir evidência suficiente, ou alguém violou os direitos do próximo e for difícil provar isso, ou se ocorreu uma briga violenta com lesões físicas, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Os sacerdotes, os levitas e o juiz que estiver em exercício vão ouvir o caso e depois declararão o veredito. O que eles mandarem fazer, estando reunidos no local escolhido pelo Senhor, terá de ser feito. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles derem. Na decisão deles não poderá haver reclamação, nem recurso. O homem que proceder de maneira orgulhosa e não quiser aceitar a decisão do sacerdote, que está ali para servir o Senhor, nem a do juiz, esse homem terá de ser morto. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Dessa maneira, todo o povo ouvirá, temerá e não agirá mais com orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem conquistado aquele território, viverem nele e disserem: bem que poderíamos ter um rei que nos governe, como as outras nações ao redor de nós. Tenham cuidado de proclamar rei aquele que o Senhor, o seu Deus, escolher. Esse rei terá de vir dos seus próprios irmãos israelitas. Vocês não poderão colocar como rei um estrangeiro que não seja israelita. Aquele que for coroado rei não poderá adquirir para si um grande número de cavalos, muito menos pensar em mandar o povo voltar para o Egito para obter mais cavalos. Pois o Senhor disse: nunca mais voltem por este caminho. Também não deverá ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie do Senhor. Além disso, não deverá acumular muita prata e ouro. Quando for coroado e se assentar no trono como rei, terá de fazer uma cópia desta lei,
o livro guardado pelos sacerdotes e levitas. Essa cópia da lei estará sempre junto a ele. O rei precisará ler esse livro todos os dias da sua vida para aprender a respeitar o Senhor, o seu Deus, e a obedecer a todas as palavras desta lei e todos os mandamentos. Isso impedirá que o rei ache que é superior aos demais irmãos israelitas. Também impedirá que ele se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, garantirá um reinado longo e feliz sobre Israel, bem como para os seus descendentes. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão propriedades como as demais tribos de Israel. Por isso, eles terão como alimento parte das ofertas queimadas para o Senhor. Eles não terão herança entre os seus irmãos, porque o Senhor é a herança deles, como lhes prometeu. De cada sacrifício oferecido ao Senhor, um novilho ou uma ovelha, estes são as partes que deverão ser reservados para os sacerdotes: a espádua, as queixadas e o estômago. Além disso, receberão as primeiras partes das colheitas de cereais, do vinho, do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Porque, dentre todas as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu a tribo de Levi e os seus descendentes para o ministério do Senhor, geração após geração. Todo e qualquer levita, não importa em que parte do território de Israel viva, tem direito de exercer o ofício ministerial em qualquer local escolhido pelo Senhor e em qualquer época. Não, ele poderá ministrar ali regularmente em nome do Senhor, o seu Deus, da mesma forma que os levitas dali servem na presença do Senhor. Ele terá direito a uma porção de alimentos dos sacrifícios e ofertas igual às dos outros levitas, além de ter direito ao que resultar da venda dos bens da família. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tomem cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar seu filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas: adivinhar o futuro e coisas secretas, ler a sorte das pessoas, invocar espíritos para pedir ajuda deles, praticar feitiçaria ou fazer encantamentos ou trabalho de médium, magia ou consulta aos mortos. Aquele que pratica coisas desse tipo causa repugnância ao Senhor. É justamente por praticarem essas coisas que ele está expulsando essas nações das terras delas. Vocês devem permanecer santos perante o Senhor, o seu Deus. Essas nações que Israel irá dominar e destruir dão ouvidos a todo tipo de magia e adivinhações, mas o Senhor, o seu Deus, não permite tais práticas. Por isso, o Senhor, o seu Deus, vai levantar um profeta no meio dos seus próprios irmãos, como eu. A ele deem ouvidos. Não foi isto que pediram em Horebe ao Senhor, o seu Deus, no dia da Assembleia, dizendo: não queremos mais ficar aqui ouvindo a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o Senhor disse: vou atender o pedido deles. Levantarei no meio deles um profeta como você, um israelita. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele será o intermediário entre mim e o meu povo. Eu mesmo pedirei contas a todo aquele que não der ouvidos às minhas palavras, que o profeta falar em meu nome. Mas ai do profeta que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em meu nome, no nome de outros deuses, ou que falarem em nome de outros deuses. Este profeta terá de ser morto. Caso vocês digam em seu coração: como poderemos saber se as profecias vêm do Senhor ou não? Aqui está a resposta: se aquilo que o profeta anunciar não acontecer, essa palavra não vem do Senhor. Aquele profeta falou com soberba e inventou a mensagem. Não tenham medo dele. Aleluia. Isso aí, finalizamos então o dia 61. Lemos até
Deuteronômio 18. E amanhã a gente volta para continuar nessa missão e lermos a Bíblia inteira esse ano, até que a gente finalize a Bíblia toda. Amém? Então, te espero amanhã. Deus abençoe e até a próxima leitura.